Olá, pessoal. A gente vive buscando temas, né, para falar na aqui no nossas reflexões e estudos. E um desses temas que me chamou a atenção foi quando um orador ele citou um orador não, perdão. Eu vi um vídeo no YouTube em que a pessoa fazia um trabalho de esclarecimento, à luz da doutrina espírita, claro, sobre o Vale dos Tatuados. E aí eu me lembrei que há alguns anos atrás um amigo tinha visto uma pessoa na Rádio Rio de Janeiro constantemente falava contra a tatuagem e de que a tatuagem levaria as pessoas para o umbral. Lá nos comentários, apesar do bom esclarecimento que a pessoa dá lá, algumas pessoas citaram oradores famosos e livros que fazem referência a esse Vale dos Tatuados. Então a gente achou um tema interessante para falar aqui. Eu vi no Instagram esse vídeo e a pessoa que falou lá, ela tinha um domínio, né, de fala e clareza muito grande, mas a meu ver ela cometeu alguns equívocos. Esclareceu bem a questão específica que ela queria abordar e desmistificando essa ideia, a gente vai falar sobre isso também, mas no campo da abordagem da realidade extrafísica, existem algumas questões que eu acho que a gente pode aprofundar. A primeira coisa é os nomes dos lugares no mundo espiritual. Quem dá os nomes? Bom, o mundo espiritual ele é dividido em frequências vibratórias. Frequências vibratórias. Então as regiões que a gente chama de umbral, são regiões pesadas, são regiões densas. Só que, gente, ela não é uma região. Quando a gente fala de mundo espiritual, a gente precisa entender que cada frequência vibratória ela é um planeta Terra inteiro naquela frequência. Um planeta Terra inteiro. O mundo espiritual é tradicionalmente dividido em 7 planos. No plano que a gente vai chamar de astral, só para a gente entender melhor. Esse plano astral, tradicionalmente, teriam 7 planos. Na verdade, há mais, mas porque as frequências variam muito mais do que isso. Eles vão chamar isso, os estudiosos do século XIX, vamos chamar de subplanos. O importante é que a gente entenda o seguinte: há várias frequências vibratórias e as mais densas são as chamadas umbrais. E cada camada vibratória não é uma região específica, como se fosse o céu e o inferno. É o nosso planeta inteiro naquela frequência. Então, é como se nós tivéssemos o nosso planeta no nível de frequência físico. E aí você vai tendo camadas, você vai ter mundos paralelos, planetas paralelos, em frequências mais sutis ou frequências mais densas. Então, é importante a gente entender isso, porque nas regiões trevosas, as regiões umbralinas, você vai ter cidades trevosas, doentias, parasitárias, e essas vão ter o nome que os líderes lá desses locais vão colocar. E você vai ter imensas regiões em que você vai ter grupamentos de espíritos que estarão mais ou menos juntos por afinidade moral, por questões morais. Tatuagem é um desenho,
a tatuagem não tem conotação moral. Então uma pessoa tatuada, ela não é colocada numa região qualquer do mundo espiritual porque ela é tatuada, porque senão nós estaríamos falando de uma moral religiosa lá ligado a práticas do século da Idade Média e tudo mais. A doutrina espírita vem justamente quebrar isso. O que vale é fora da caridade não há salvação. É justamente o quê? O que é isso? Fora da caridade não há salvação. A essência do teu sentimento. Mas por que o nome vale dos tatuados? Aí que tá. O nome já é um preconceito. Quem deu esse nome? Existem algumas hipóteses. Os moradores da região ou espíritos da mesma região que vivem naquela frequência e que veem em certos locais que pessoas, por algum motivo, têm marcas no corpo. Essas marcas no perispírito são marcas morais, manchas, e podem ter dado para que aquele tipo de espírito que tem manchas, que não tem nada a ver com as tatuagens humanas, mas devido a uma questão moral, da consciência da pessoa, que traz consigo equívocos ligados a alguma coisa ligada a isso. Por exemplo, pessoas que marcavam escravos, né? Marcavam escravos. Podem ter pessoas que batiam em pessoas, podem ter manchas nas mãos, as mãos sujas de sangue, e dão a regiões do espaço, dessas regiões umbralinas, os nomes irônicos, debochados. Segunda hipótese, improvável, os mentores terem dado esse nome. É improvável. Porque mentor espiritual, ele está acima da moral comum. E ele não ia empinchar uma região com um nome estigmatizador. Terceira hipótese, espíritos como nós, terceira ordem, sem muito discernimento, com uma moral, às vezes, intelectual menor até do que a nossa, que ainda trazem preconceitos, e ou médiuns, também preconceituosos, que ao verem aquilo rotularam. Então, primeira coisa, não há um vale dos tatuados. O que existe é mundo espiritual denso, trevoso. E é um plano inteiro nesse nível. Nomes que possam dar a qualquer região tem essas características. Ou é zombaria, ou é fruto de um preconceito da pessoa que desdobra, ou da pessoa que tem clarividência, ou dos espíritos afins a eles, que são trabalhadores, mas que não têm uma sensibilidade empática. Então, nomes que denigrem, nomes que empinchem categorias de julgamento, não vêm da espiritualidade superior. São nomes que o povão coloca. Segundo questão, você tatuar 5, 8, 20, 30, 50, 100 coisas no corpo não define quem você moralmente, não define tua vibração. O que define tua vibração é o teu caráter, as ideias que você traz. O que leva as pessoas às regiões inferiores é a questão moral, emocional, os atos, as ideias fixas, as cristalizações mentais. Essas coisas criam problemas e embaraços. Ninguém vai para uma região dessa se não tiver o perispírito denso. E o perispírito adensa quando nossos atos são brutais, selvagens, agressivos. Então o mundo espiritual, ele não conspira para levar
as pessoas para essas regiões. Ao contrário, os espíritos superiores, as almas nobres, elas fazem o mesmo trabalho que as pessoas nobres fazem aqui na Terra. Elas tentam ajudar o tempo todo todos os seres humanos que desencarnam a serem socorridos. Então, a assistência aos seres humanos, ela é contínua e constante aos seres humanos que desencarnam. Como nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas. Não há ali não existe um julgamento do mundo superior às pessoas que desencarnam. Ao contrário, essa é uma fábula. Essa coisa de São Pedro abrir o livro da vida, não existe isso. Todo julgamento é consciencial. Então, a gente respeita a obra literária que tenha colocado esse nome, mas o próprio autor espiritual precisa entender, se algum autor espiritual colocou isso, ele deveria fazer o que Kardec fez, ser interrogado. Porque, gente, o desencarnado pode ser um de nós. Um de nós, entenda, não é um mentor mega plus ultra. É um de nós que tem afinidade com o médium e que tem o dever de trabalhar. Só que tem uma coisa que a gente não entende. Muitas vezes é difícil de entender. A moral muda. Mas o desencarnado, muitas vezes, ele é de uma época e ele traz ainda valores dessa época. Por isso que, por exemplo, um médium de 80 anos, 90 anos de idade, ele viveu uma época em que, nos anos 40, 50, anos 30, 40, 50, tatuagem era coisa de marginal, de malandro, de prostituição, de marinheiro, vagabundo. Então, esses termos que eu estou usando eram os termos preconceituosos que a sociedade de classe média rotulava as pessoas que trabalhavam, por exemplo, na estiva. Quem trabalhava na estiva? Boa parte aqui no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil, a estiva, que é o porto, carregar carga, era um dos poucos lugares em que os ex-libertos podiam trabalhar, negros. Então, toda essa coisa do cais do porto, que também aqui no Rio de Janeiro é região de meretrício, Praça Mauá, a coisa da malandragem, a tatuagem da prisão, isso criou um estigma moral da tatuagem. Só que aconteceu o quê? Nos anos 60, o mundo mudou, os valores mudaram. E as pessoas do mundo todo começaram a trabalhar, anos 60, 70, 80, com tatuagens. Os jovens começaram a se tatuar. Só que espírito desencarnado, que não reciclou suas ideias, que não fez cursos no mundo espiritual avançados, que desencarnaram com essa moral local, levam isso consigo. Não é porque ele dá mensagem na casa espírita, ou até porque ele psicografa um livro, que ele já é um mestre espiritual transcendente. Não. Nem sempre ele consegue reciclar certos preconceitos. Só vai conseguir fazer isso quando reencarnar. Ou se fizer um estudo sobre isso. Que muitas vezes não é obrigatório. Então ele pode muitas vezes passar valores até meio inconscientemente, devido à afinidade com o médium. O médium traz esses valores e ele, ao acessar o médium, nessa comunicação da psicografia, um acesso inconsciente do outro. Quando ele era vivo, ele trazia esse preconceito. O médium, por ter uma idade, viveu uma época que esse preconceito era vivo, isso muitas vezes passa na obra. Quem teria que fazer o trabalho
de filtragem disso seria um revisor, mas nós temos muito problema hoje em dia. Não acontecia com o Chico Xavier, que a Federação Espírita Brasileira fazia uma revisão, às vezes até exagerada, mas às vezes é necessário. O problema é que muitas vezes o médium é o dono da editora, é o presidente da instituição, é a pessoa relevante. E muitas vezes a própria editora, ela quer a obra, ela não quer revisar doutrinariamente. Então deixa passar esses equívocos e as pessoas ficam com uma ideia. Eu já tive pessoas vindo a mim desesperadas pensando, criando, que meu filho fez tatuagem. Eu falei, olha, não tem nada a ver não. Minhas filhas fizeram tatuagens. A tatuagem não influencia em nada, absolutamente nada. Povos antigos faziam tatuagem, povos indígenas aqui na América, em outras partes do mundo, fizeram tatuagens e fazem até hoje. Muitos de nós estivemos nesses povos, então trazemos isso até como um atavismo ligado a nossas experiências passadas, que não tem nada de errado. Então não existe a menor possibilidade de alguém ir para uma região inferior só porque tatuou o corpo. Se há obras que dizem isso, essas pessoas estão equivocadas. Elas estão confundindo doutrina espírita com moral católica medieval, em que as pessoas eram condenadas pelo exterior. A Corcunda de Notre Dame traz um pouco isso. Como que a pessoa com aparência XYZ já era tida como infernal. No século XVIII, século XIX, você teve teorias da fisiognomia, que tentava atrelar aparência, cor de pele e tamanho de nariz, tudo que tinha a ver com negro, sobretudo com negro, mas pessoas que tivessem certas características físicas teriam certos comportamentos morais. Lombroso criou essas teorias. Depois se viu que tudo isso, gente, tudo isso não tinha nenhum valor. Isso tudo era fruto de racismo e preconceito. E no caso, o termo Vale dos Tatuados tem sua origem nisso. Quando você olhava um povo do Tahiti, ou um indígena, ou um africano com tatuagem, se dizia que isso era coisa de gente primitiva. Então esse preconceito é antigo, ele depois vem para o Brasil rotulando muitas pessoas que usavam tatuagem até os anos 70, gente, eram presidiários. Então isso reforçou um certo preconceito. E aí, quem definiu esses nomes a essas regiões, Vale dos Tatuados, ele está trabalhando com uma ideia preconceituosa. Não existe Vale dos Tatuados. Não existe isso. O que existe são regiões, uma frequência inteira de regiões umbralinas, onde está lá quem fez mal a si e fez mal ao próximo. Então, a gente precisa obras literárias que tenham feito isso, a gente precisa corrigi-las. Botar nota de rodapé. Não há nenhuma vergonha nisso. As pessoas não vão para umbral porque se tatuaram. Isso não existe. Você pode ter suas tatuagens em paz. Isso, a pregação que outras religiões fazem contra a tatuagem não é problema nosso. A doutrina espírita não faz esse tipo de perseguição moral. Nós temos que usar o conhecimento espírita. Nós temos um perispírito, e o perispírito ele está atrelado à consciência. É o que eu faço a mim, ao próximo e ao mundo. É o que eu penso, que eu sinto. É isso que vai definir o meu peso vibratório. E não a minha estética. A estética é cultural. É uma questão de cultura. E se a gente lembrar de vidas passadas, tem a ver
até com experiências nossas de hoje e de ontem. Nós que provavelmente já fomos indígenas de vários povos, nos tatuamos. Nós que tivemos experiências na África, usamos tinturas no corpo. É óbvio que todo esse complexo que nós somos hoje, ao ver uma imagem, uma figura, é perfeitamente normal que a gente reproduza isso na tatuagem, ou na vestimenta, ou no paladar. Nós somos um ser complexo. Não é uma coisa que a gente precisa reprimir. O que a gente precisa reprimir é a antipatia, é o ódio, é o preconceito, é o racismo, é o machismo. É isso que a gente tem que reprimir na gente. Questões morais que pesam o nosso perispírito. São essas questões que nos afundam para as regiões inferiores. E não a estética. Ok, gente? Nós vamos fazer um segundo vídeo sobre a questão dos nomes. Vamos aprofundar a questão dos nomes de vales, para esse vídeo não ficar muito longo. Tá bom? Até o próximo vídeo.